Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Item número 10. Os falsos profetas da erraticidade. Essa mensagem foi trazida por Erasto, que é um discípulo de São Paulo, em Paris, no ano de 1862. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados. Encontram-se também, em maior número, entre os espíritos orgulhosos que, sob a falsa aparência do amor e da caridade, semeiam a desunião, retardando o trabalho de emancipação da humanidade. Utilizam-se para isso de médiuns que aceitam as suas ideias polêmicas e absurdas. Esses falsos profetas, para melhor fascinar aqueles a quem desejam enganar e para dar mais importância às suas teorias, utilizam-se sem escrúpulos de nomes conhecidos e de muito respeito entre os homens. São eles que semeiam a discórdia entre os grupos, que os levam a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com desconfiança. Apenas a desarmonia que geram nesses grupos bastaria para desmascará-los, pois agindo dessa forma, eles mesmos desmentem o que dizem ser. Cegos são os homens que se deixam enganar por eles de maneira tão grosseira. Existem vários outros meios de se reconhecer os falsos profetas. Os espíritos do nível ao qual eles dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas altamente irracionais. Pois bem, passem as ideias desses espíritos pelo crivo da razão e do bom senso e verão o que restará. Não passam de espíritos ignorantes e mentirosos, aqueles que indicam medidas impraticáveis, absurdas e ridículas como remédio para os males da humanidade ou como ela deve proceder para que alcance a sua transformação, ou ainda, quando formulam uma ideia que contradiz com as noções básicas da ciência. Se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, ela sempre será apreciada pelo bom senso das massas, e isso também é um critério para se identificar os falsos profetas. Quando dois princípios se contradizem, aquele que encontrar mais repercussão e simpatia será o de maior valor. Não é lógico que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente possa ser mais verdadeira que outra onde o número de adeptos aumente continuadamente. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a limita em um círculo fechado e faz com que ela surja em diferentes lugares, a fim de que, em toda parte, o conhecimento esteja ao lado da ignorância. Recusem todos os espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que procuram impor-se a homens fracos e crentes, distribuindo-lhes elogios exagerados com a finalidade de iludi-los e tê-los sob o seu domínio. São geralmente espíritos sedentos de poder que, quando estavam na terra, foram tiranos públicos ou em suas famílias e ainda querem vítimas para tiranizar após a morte. Desconfiem das comunicações que trazem um caráter de misticismo e extravagância, ou que recomendem cerimônias e atos estranhos. Nesses casos, sempre existe um motivo legítimo para a desconfiança. Quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada instantaneamente a todos os grupos que possuem médiuns sérios, e não a esse ou aquele grupo com a exclusão de outros. Ninguém é médium perfeito se estiver obsidiado, e certamente existe obsessão quando um médium só recebe comunicações de um determinado espírito, por mais elevado que pretenda ser. Todo médium e todo grupo que acredita ser privilegiado por comunicações que só eles podem receber e que se sujeitam a superstições, estão certamente sob a ação de uma obsessão bem caracterizada. Ainda mais quando o espírito dominador usa um nome que todos os encarnados e desencarnados devem honrar e respeitar e não permitir que ele seja a todo instante exposto ao ridículo. Fica fácil rejeitar as coisas absurdas e erradas quando todas as comunicações dos espíritos são submetidas ao crivo da razão e da lógica. Um médium pode sofrer obsessão, um grupo pode ser enganado, mas o controle severo de outros grupos que possuem dirigentes com elevada autoridade moral pode pôr fim a essas fraudes.
As comunicações marcadas pela autenticidade e pela lógica, trazida pelos espíritos esclarecidos e recebidas por médiuns sérios, rapidamente irão desmascarar esses ditados mentirosos procedentes de espíritos mistificadores e maus.